Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos, amém? Deus abençoe. Tem sido muito bom estarmos juntos nesses dias no seminário de cura interior. E hoje nós vamos estar tratando da teoria dos 4 temperamentos na personalidade humana e vamos trabalhar as combinações. Nós já falamos, já estamos pertinho de encerrar. Na próxima terça-feira nós vamos concluir esse seminário, se Deus permitir, e com certeza eu fico feliz que tem muitas pessoas aplicando o conhecimento, que é interessante, que produz edificação. Tem muitos irmãos já usando e praticando esse entendimento. Deus abençoe. Hoje, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu quero ler um texto da palavra de Deus junto com vocês em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. É um texto onde o apóstolo Paulo, ele trata das aflições e da guerra interior na existência humana. Claro que Paulo aqui trata por uma visão teológica, mas como eu já tenho dito para os irmãos, o ser humano é um ser inteiro, né? Por isso a gente fala íntegro, porque inteiro, ele é um indivíduo, não pode ser dividido. Então a gente tem esse viés teológico, mas também podemos ver depois a parte em que o ser humano tem também características bioquímicas, né? Que isso no tempo aonde a medicina era praticada na forma empírica, e a gente percebe que ali não tinha muito conhecimento. Hipócrates, quando descobriu, ele tratava de humor, de fluidos, né? Nós já tratamos disso nos seminários anteriores. E esses fluidos tinham influência no comportamento, no humor da pessoa. Esses fluidos que chegaram hoje no conhecimento da medicina como hormônios. Então a gente tem esse conhecimento. Mas Paulo fala desse temperamento e dessa ação de conflito no interior do ser humano. Ele fala tratando no sentido espiritual e no sentido em que nós tramitamos também na carne. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, né? Fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém. Pode se assentar, irmãos. Então Paulo fala aqui de algumas características muito inerentes a cada um de nós. Agora que estamos debaixo da lei de Cristo, já não somos mais guiados pela força e pelos prazeres da carne. Carne aqui, não canso de dizer, Paulo está falando num vocábulo que dirige ao grego. Carne é cardia, cardia no sentido de pensamento. Então Paulo diz que não somos mais guiados pelo poder da nossa carne, pelo poder dos nossos pensamentos humanos, mas pelo Espírito de Deus, né? Porque as obras dos pensamentos humanos são essas coisas aqui.
que é a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, etc, etc. Mas quando somos guiados pelo Espírito, nós produzimos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito começa a trabalhar sobre a nossa natureza decaída, sobre os nossos pensamentos que estão inclinados para o mal, que agora estarão subservientes. Se tivermos temor, se tivermos obediência, o nosso espírito estará subserviente à vontade do Espírito Santo. Então a gente começa a entender que coisas que tem dentro de nós, que tem inclinação para uma atitude que é contra a lei de Deus, nós também sabemos que estamos tratando de superar. Só o sangue de Jesus tem poder. Essas crianças aí estão me deixando aqui meio... De superar essa força interiorizada que nos inclina para o mal. Então, irmãos, olha só. Nós precisamos nos conhecer. É onde eu queria chegar. Você tem que se conhecer. Quando você passa a se conhecer, quando você passa a se entender, você passa a viver melhor. E não só passa a viver melhor, mas também passa a entender as outras pessoas. E também sabe como você pode tratar as pessoas que estão ao seu lado, que estão na sua casa, que trabalham com você. Porque você passa a conhecer também o temperamento dessas pessoas. Então, hoje nós vamos falar das combinações desses temperamentos. Volto a dizer aos irmãos que todos nós temos um temperamento que ele sobressai, mas aquilo que nos traz equilíbrio é aquilo que nos dá maior condições de termos saúde emocional. Então, se houver uma prevalência maior de um temperamento, dos 4 que nós já tratamos, sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Se tiver uma prevalência maior de um, o que vai acontecer? Logo a vida sai do equilíbrio. Você precisa se entender. Você precisa do quanto mais de tempero. Muitas vezes você tem 70% sanguíneo e devia ter um pouco mais de melancólico e não tem. O teu restante talvez seja colérico. Ou talvez você seja melancólico e fleumático. Mas você tinha que ter mais iniciativa, tinha que ter mais ação. Então você tem que temperar, você tinha que ter um pouco mais de sanguíneo e colérico. Pelo menos 2 combinações nós temos. Mas o necessário é nós descobrirmos o quanto precisamos. Quem tem que descobrir isso é você. Você que já chegou aqui, já andou comigo até esse seminário, você sabe o que eu estou falando. Nós já falamos de como é o sanguíneo na área de compras, na área de economia, o colérico. Já falamos a respeito de como eles são na parte da educação, na parte também de estar dominando um carro. Já falamos disso tudo, na habilitação. Já falamos como ele é relacional na empresa. Tudo isso eu tratei aqui. E hoje nós vamos falar das combinações, porque não é bom que eu sinta uma condição, eu sou melancólico, mas eu poderia ter uma mistura de mais um temperamento para me ajudar. Então, os temperamentos, eles podem ser trabalhados por você e por Deus. Quando você reconhece, é o que eu li o texto aqui, quando você reconhece. Então, não é uma coisa assim, o enredo de Jorge Amado, Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, cravo e canela. Não, Deus está trabalhando o nosso temperamento, amém? Então você tem que se conhecer. Hoje nós estaremos assim chegando quase ao final, porque eu quero trabalhar as combinações. E vamos falar pelo menos de 12 combinações dos temperamentos. E você vai se analisando, você vai se entendendo dentro dessas combinações. É muito importante que a pessoa busque, Eu já falei que temperamento vem de tempero. Busque esse tempero para a sua vida, Essa mistura, essas combinações. É você que tem que ver. Agora, claro que muitas coisas também não são características congênitas, não são coisas assim herdadas. São coisas que a pessoa aprendeu dentro da cultura da família. Então,
é muito mais cultural do que uma coisa que ela herdou como algo de herança genética. Então você tem que analisar que de repente você está repetindo aquilo que teu pai era, que tua mãe era, que os teus tios, que os teus parentes faziam, você está repetindo. Então, o temperamento, ele está dentro de uma característica que faz parte dos 3 pilares do ser humano, que é caráter, temperamento e personalidade. Então, o temperamento é uma característica da personalidade. O caráter é aquilo que herda do ambiente. A personalidade, ela está ligada à herança genética e também ao caráter, ao ambiente, dando à pessoa um estilo de como ela vai ser, de como ela vai se relacionar, de como ela vai se manifestar, se ela vai ser uma pessoa sorridente, se ela vai ser uma pessoa de cara emburrada. Tudo isso forma a personalidade da pessoa. Então é importante que você se entenda nisso também, para ver se você não está repetindo uma história, às vezes não é genética. Essa história é cultural, é social. Você aprendeu isso e aprendeu de maneira que não está ajudando para a sua edificação. Quando eu falo edificação, para o seu crescimento, porque não é só crescimento espiritual, é crescimento profissional, crescimento como marido, crescimento como esposa, crescimento em todas as áreas da vida. Então é importante que a pessoa se entenda, que se resolva, que você vai descobrir logo que o problema não são as pessoas. A gente tem sempre uma forma de projetar. A gente fica projetando 24 horas, que é o mais fácil. Projeta, mais fácil. A gente sempre vai dizer que o filho mais feio é de alguém. A gente sempre vai botar a culpa em alguém. A gente vai falar que a pessoa não se veste bem, é sempre fora da nossa casa. A gente sempre está projetando. O lado feio é sempre do outro. O problema é sempre do outro. A gente está sempre projetando. Aquilo que a gente não vê na gente, a gente aponta às pessoas. Então é um dos mecanismos de defesa que o ser humano tem para não tratar. Eu já falei disso, A gente nega o tempo todo os nossos problemas. Esse é um grande fator que faz com que a sociedade cresça para o mal. Sabe por quê? Enquanto eu estiver colocando um falso tapão no buraco da minha existência, eu estou fazendo com que essa ação errada dentro de mim permaneça e cresça. Quando eu entender que o problema é eu voltar para o encontro daquilo que está me fazendo mal, aí eu vou parar de projetar aquilo que é meu nos outros. Então a gente também tem que ver esse lado analítico, porque muitas vezes acontece isso. E muitas vezes acontece ao contrário. Tem pessoas que elas não se aceitam. Tem esse lado também, que elas não se aceitam. Então é também um fator emocional. Se eu não me aceito, eu não me amo. Se eu não me amo, eu preciso de alguém para dizer que me ama, para eu poder me entender. E eu já disse isso aqui, que hoje nós não precisamos de ouvir ninguém dizer que você é bonito, que você é capaz, para você ser bonito ou capaz. Você que tem que se entender e saber que você é bonito e capaz. Senão vamos estar sempre dependendo de que alguém faça essa autoafirmação para nós sabermos que somos nós. Isso você está negando o seu eu, está negando a sua essência como pessoa. Então, além desse lado da herança genética, que nós herdamos dos nossos pais 50% geneticamente para formar o temperamento, tudo bem, 50% do pai, 50% da mãe, a gente vai formar também o nosso caráter com meio, sim, para poder ter a personalidade, mas também nós criamos dentro de nós coisas que não têm nada a ver para cá e nem a ver para lá. São coisas criadas através da construção da nossa existência como ser humano pensante. Então, isso não é questão de herança, isso é uma questão que a gente vai desenvolvendo, isso aí baseado dentro da própria psicologia. E a gente tem que se entender, se resolver. Porque não adianta a gente ter esse estudo aqui e no final nós não aplicarmos. Nós temos que pegar tudinho depois e aplicar em quem? Em nós mesmos. O Freud já falava, como outros também, que vieram depois dele,
que quem busca ajuda emocional porque quer se entender. Ninguém que busca ajuda emocional porque quer entender os outros, não. Quem busca ajuda emocional de Deus, do analista, seja quem for, porque quer se entender. Porque o primeiro a ser tratado é você. Por isso que nas faculdades é obrigatório ter a análise didática de qualquer formando em psicologia ou psicanálise, é obrigado ter pelo menos 60 horas de análise didática. Sabe por quê? Porque para você entrar no campo em que você vai tratar das pessoas, você primeiro precisa ser curado, tratado. Amém, irmãos? Talvez você pense que o problema são os outros, os problemas estão relacionados ao mundo fora de você e o problema é você. É você. Você tem que ter humildade, simplicidade, pedir ao Espírito Santo para poder tratar da tua vida. Espírito Santo, trata de mim. Então hoje nós vamos falar disso. Dentro dessas combinações, sempre falo para os irmãos, estamos tratando o temperamento de uma forma rústica. O que significa isso, pastor? Pense num escultor. Um escultor pega uma peça, pega um material, ele pega, aquilo está rústico, mas quando aquilo começa a passar pela sua mão, começa a ter uma forma para se tornar uma imagem. Então, nós estamos pegando aqui de maneira rústica. Se você se enquadrar, se você estiver entremeado em algum desses temperamentos, não significa, significa que o Espírito Santo vai trabalhar em você até que você torne-se uma imagem que seja uma imagem agradável a Deus, a você e quem quer que esteja ao seu lado. Amém? Então vamos lá, vamos prosseguir então. Bom, todos nós somos uma mistura de no mínimo 2 temperamentos, no qual deles um predomina e o outro é secundário. Examinaremos a seguir todas as 12 combinações. Vou falar para os irmãos, sempre haverá assim, um temperamento para outro temperamento. Toda vez que eu falar assim, o temperamento sanguíneo para melancólico, significa que o predominante é o sanguíneo. Quando eu falar para, que o outro para é o que tem menos influência na vida da pessoa, que exerce menos poder na vida da pessoa, mas exerce poder, mas com menos influência que o outro. Pode passar, João. Sanguíneo e colérico, a gente já sabe que é uma pressão, esses dois aí é uma pressão só. O sanguíneo é aquele pegajoso, é o falante, é aquele que começa a tocar as coisas, que tem muita influência emocional com o problema dos outros, já falei sobre isso. O colérico é o decidido, é o implacável, é aquele que não tem jeito, ele, se não tiver ninguém, ele, não, meu irmão, tem ninguém, não, eu faço sozinho. Ministério não veio, não, mas eu vou, meu irmão, não desmarca não. O colérico é assim. Vamos supor, se há um convite, se o líder for um fleumático ou um melancólico e ninguém aparecer, ele, irmão, não veio ninguém, deixa para outro dia que eu não vou não. Caso do colérico, meu irmão, chuva ou sol, meu irmão, não veio ninguém não, mas eu estou chegando aí, daqui a pouco eu estou chegando aí. Assim é o colérico. O sanguíneo, ele também é um temperamento que vai à frente, mas desestimula. Mas aqui são 2 forças implacáveis que a gente vai ver. Alguém aqui pode ter esses 2 temperamentos combinados. Vamos ver o que acontece. Sanguíneo, colérico. É o temperamento mais extrovertido e decidido de todas as combinações, pois ambos os temperamentos são de natureza extrovertida. A simpatia, carisma do sanguíneo faz voltado às pessoas. Ele é pegajoso, ele é aquela coisa, chegou, quando ele chega todo mundo vê, ele fala com todo mundo, ele movimenta, se tiver caído ele levanta. O sanguíneo é assim. Então ele é carismático e o faz voltado às pessoas. E a natureza colérica o faz organizado e produtivo. É o cara que faz acontecer.
É o cara que não desiste. Enquanto não acontecer, ele não para. Ele, meu irmão, metia a mão, vai ter que sair porque ele é assim. Já é diferente do sanguíneo, mas é uma combinação muito boa. Uma de suas características mais notáveis é que ele se encaixa em quase todos os campos voltados para as pessoas, mas ele deve oferecer variedade, atividade e estímulo. Apesar de ser extrovertido e amável, aqui que acontece? Ele se sente ameaçado, inseguro. Está vendo aqui, irmãos? Sanguíneo para... Quem prevalece aqui? Isso. O que acontece? A sua fraqueza é ser uma pessoa muito externa e por ter opiniões fortes e se expressa em voz alta antes de conhecer todos os fatos. Vai lá. Sanguíneo e melancólico. Agora a gente vê dois extremos, mas vai dar um balanceamento bom porque traz também uma capacidade de alerta, de preocupação, porque o melancólico é assim. O melancólico, ele é metódico, ele é organizado, ele é disciplinado. O sanguíneo melancólico é altamente emocional. É muito sensível e pode sentir as tristezas das pessoas. Ele se dá bem com as artes, em especial o teatro e a música. É extremamente perfeccionista, que eu falei com vocês. E expressa suas críticas verbalmente. Vai passar, João. Ambos os temperamentos são sonhadores. Porém, se a parte melancólica levar a um pensamento negativo, já era. O potencial do sanguíneo melancólico poderá ser anulado. Porque o melancólico, ele estuda, ele pensa, ele não decide rápido, ele se tiver que guardar também uma bronca de alguém, ele vai guardar, não vai tirar, não sai facilmente, aquilo não sai facilmente. Se foi maltratado, se alguém fez alguma humilhação, ele perdoa, mas não abre mão daquela dor carregada com ele, e aí é um problema sério. Aí vai mexer com o projeto, uma situação dessa, a parte melancólica levar esse pensamento negativo, o potencial do sanguíneo melancólico poderá ser anulado. Começa a sofrer, né, certas dificuldades para tocar o projeto, tocar o objetivo da vida. Ele sofre com a questão da insegurança e da grande importância à admiração das pessoas. Ele começa a sofrer. Aquela admiração já começa a sofrer, a importância começa a sofrer. Ser admirado por alguma pessoa muitas vezes é um impulso que o leva às grandes realizações. O sanguíneo tem essa coisa. Ele quer ser o centro das atenções. Ele quer ser falado, ser nomeado, ele quer ser visto. Mas se ele sofrer uma sanção forte dessa do temperamento melancólico, ele vai começar a desistir, começar a agir devagar. Pode passar. Sanguíneo e fleumático. A gente agora vai para uma situação mais complicante ainda. Que o fleumático, ele age sem muito envolvimento, sem muito sentimento. É aquela pessoa que você fala assim, olha, poxa, olha, eu passei, eu venci, eu conquistei. Aí a pessoa vai olhar para você, tá bom, meu irmão, Deus te abençoe. O fleumático é assim. Ele não demonstra nenhuma ação de sentimento. Ele é muito frio. Vamos lá. Uma pessoa que tem um temperamento sanguíneo, fleumático, é extremamente alegre, livre de preocupações e cheia de bom humor. É uma pessoa fácil de relacionamento, que gosta de ajudar as outras pessoas e não machucaria propositalmente, né, alguém. Pode passar, João. A sua maior fraqueza é a desmotivação e a indisciplina. Ele prefere se socializar a trabalhar. Porém, ele raramente se perturba diante de alguns problemas. Geralmente tem um repertório de piada, gosta de fazer as pessoas rir. Dom, ele já fechou e dou uma resumida. Então, a sua fraqueza é a desmotivação. O fleumático, ele precisa ser motivado. O fleumático, ele precisa ser empurrado.
Então, se você se relaciona com uma pessoa que é fleumática, sabe que não é fácil. Você vai ter que ter sempre uma forma de estar empurrando. Vamos embora, não, vai dar certo, a gente vai conseguir. Tem que ser assim, porque a tendência do fleumático é dizer, tá bom, não precisa disso não. É o jeito dele. Apesar das suas qualidades, nós já falamos. Mas ele precisa de motivação e precisa de se recobrir, sabe? É sempre, ele diz assim, o outro é melhor, é o outro mais capacitado. Ele dá sempre aquilo que é dele para alguém, né? Em análise dizia que é o eu que fica recoberto com pouca energia para poder andar mais forte. Quando você não tem amor por você mesmo, quando você não dá valor ao que você faz, o que você é, você empobrece o seu eu. Você empobrece. Quando você diz assim, não, eu tenho feito um bom trabalho, eu tenho sido usado nisso, isso aí não é ser metido, não. Isso aí não é você querer aparecer, não. Isso aí é você se aceitar. Isso aí significa que você está se vendo. O fleumático tem esse problema, ele não consegue se olhar. Ele prefere olhar para o outro. E aí pode desmotivar. É um problema complicado. Pode passar. Colérico e sanguíneo. Colérico para sanguíneo. Então a prevalência aqui é o colérico. Aqui também o foguete é quente. A chapa é quente. Pode passar, João. Aqui também trata de 2 temperamentos muito de liderança, apesar que o maior de liderança é o colérico. É o segundo mais extrovertido dentre as combinações. Alguém extremamente ativo, cujos esforços são produtivos, tem propósitos, na maioria das vezes. É um excelente motivador, cheio de carisma e que cresce com os desafios. Então os desafios fazem parte para motivá-lo. A gente faz isso aqui, fazendo com que a igreja, pegue o quê? Todo ano pega isso aqui. Isso aqui é justamente um desafio que nós temos para nós mesmos. Cada um pega, eu tenho aqui o meu, olho e oro todo o tempo para que eu não pare, porque eu tenho desafios a conquistar. Então, o colérico, ele é assim. O problema do colérico é que muitas vezes ele fala, machuca muitas pessoas, mas só que ele está ali misturado para sanguíneo. O sanguíneo, ele é o mais pegajoso, ele é o mais carismático, enquanto o colérico não é tão carismático. O sanguíneo tem mais amabilidade. Então é uma combinação boa, é uma formação de um líder bom. Então é um excelente motivador, porque o motivador é para a parte do colérico, cheio de carisma pela parte do sanguíneo, e que cresce com os desafios, porque quem quer produzir é o colérico. O colérico não aceita entrar numa coisa sem antes não terminar, não alcançar. O sanguíneo não, o sanguíneo desiste. Mas aquela parte do colérico na pessoa, ela não quer desistir. Ela pode ter diversos problemas, mas ela não. Pode ter problemas de doença, pode ter problemas circunstanciais, econômicos, pode ter dificuldades que aparecem. Mas o colérico diz assim, vou voltar e vou terminar, porque ele é decidido. Ele é decidido. Gosta de desafios. É corajoso, cheio de energia e nunca chega aos lugares sem ser notado. É visto. O cara é visto, a mulher é vista. Isso aqui não quer dizer que é detentor do saber, que sabe mais que todo mundo, não. Isso aqui estamos falando do temperamento, da personalidade, da maneira como a pessoa é, porque ela determinou aquilo, ela é aquilo. Porém, os pontos fracos dele também são bem intensos. Tem uma ira explosiva, essa é a parte do colérico. O colérico, ele entra numa briga, ele não entra para perder. Se ele entrar numa briga, ele não entra para perder, não adianta. O colérico, se ele entrar numa parada, ele vai entrar, nem que ele chega quebrado, mas ele vai chegar para ganhar. Ele não abre mão disso. Então vamos lá, ele é explosivo. Ele também não tem essa coisa de ser falso. Se tiver de falar, ele vai falar na sua frente.
O colérico não é aquele que vai sair, não, deixa eu sair para a gente falar. Ele não tem nada de... Ele fala ali, ó. Ele é curto, ele não mede, por isso que às vezes ele perde muito apoio e amizade, por ser sincero demais. Lembra que eu falei para vocês que cada um tem que se analisar e saber que tem que fazer aquela misturinha. Então o colérico tem essa tendência. Isso é a característica dele, mas também se torna um ponto fraco, porque ele atinge as pessoas, ele magoa, ele não sabe procurar palavras certas para falar e acaba ferindo as pessoas. Isso acontece às vezes dentro de casa, né? O marido às vezes está nervoso lá, cala a boca, mulher, bora. E saiu, já era, já era, não tem como voltar. Mas se o cara for colérico, esposa, entenda que o temperamento dele é assim. Entenda que eu estou falando da forma rústica. Ele precisa trabalhar, mas é assim. Ele encurta, ele não tem de dar muitas voltas, não. Ele, bora, cala a boca, bota a mão aqui, pega aqui, me ajuda aqui. Colérico é assim, cala a boca. Porque ele já está vendo um negócio sendo realizado, ele já está vendo a coisa sendo executada. A pessoa ainda está naquela moleza, coisa e tal, porque, devagarzinho. Ainda mais se for um melancólico, molinho, um fleumático, molinho. O colérico, bora, deixa ser mole. Já aconteceu isso, né? De o marido chamar a mulher de mole. Ou também, muitas vezes as mulheres falam assim, meu marido é molinho. Molinho no sentido assim, né? Machando assim. Mas é a característica da pessoa. É a característica da pessoa. Mas tem as qualidades. Mas isso acontece. Aí vai falar assim, poxa, mas se o casal não se conhecer, aí acaba tendo esses problemas, esses entraves, essas brigas. Aí vai falar que é o diabo, vai falar que é aquilo. Não é o diabo. São os temperamentos que agora estão se ajustando dentro da casa, dentro da família. Aí já complica. E depois do casamento, vem outros temperamentos que são dos filhos, porque às vezes a mistura é diferente. Já imaginaram a confusão de temperamento dentro de casa? Só o sangue do cordeiro. Então acontece isso. Muito com os coléricos. Agora, os coléricos são líderes. São pessoas que põem para cima. Embora ele leva... Mas o ponto fraco dele também é serem intensos. Não terem limites, né? Aí complica. Tem uma ira explosiva e guarda ressentimento duradouro. É impaciente, brutalmente fraco, distraído e impetuoso. Porque o colérico tem que estar sempre com a cabeça pensante ao lado dele. Porque ele não pensa, não. Ele é aquele cavalo manga larga, né? Plá, 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 meu irmão, e vai embora. Mas tem que ter um cérebro também junto com ele. Então, normalmente, esse tipo de liderança sempre tem um bom auxiliar, um bom administrador perto dele, mas nas decisões ele é fera. Às vezes a esposa tem que entender isso, ou o marido tem que entender. De repente a esposa é colérica, sanguíneo, né? Então, se o marido for um melancólico ou um fleumático, então já tem que saber, que ele vai ser seu cérebro. Ou se ela for fleumática ou melancólica, ela vai ser seu cérebro, que é mais cuidadosa, administradora, ela tem visão de perfeição, porque o colérico não tem. Alguma pergunta, irmãos? Não, vamos lá, passa aí, Joãozinho. Colérico e melancólico, agora começou a mistura ficar bacana. O colérico melancólico é uma mistura legal. Se você tem essa mistura, é uma mistura boa. Pode botar, João. O indivíduo colérico melancólico carrega uma combinação que caracteriza alguém detalhista e também dotado de objetividade e vontade forte. É rápido, ótimo argumentador e analista. Um líder completo. Vocês sentiram que a combinação é lá em cima e lá embaixo. Ele tem combinação artística, poética, filosófica, cientista, por causa de quem? Do melancólico. É uma combinação bacana. O outro é autoconfiante, entusiasta, é aquela coisa, seguro, não tem medo de nada. Olha que combinação bacana. É uma combinação bacana, forte, né? E também
Pelo lado melancólico, aquele lado colérico, ele é revestido para dar amor, para dar carisma. Porque normalmente, já matei 3 aí, caiu. Bora, acorda, gente. Ei, Jesus. Aí o colérico, se ele tem esse lado, o que acontece? Ele também olha pela pessoa, ele olha para o ser humano. Normalmente o colérico não pensa nisso, ele pensa na produtividade, ele pensa no resultado. Nesse caso não, já produz também em relação à sua vida com as pessoas. Então é isso aí. Pode passar, João. Ele é intenso, muito amado, olha aí que eu te falei, ou bastante odiado, pois pode ser facilmente controlador e ditador, se o lado melancólico for fraco. Mas pode ser sarcástico de alto nível, se quiser. Isso também pelo lado melancólico. O lado melancólico é sarcástico. Nas discussões ele guarda hostilidade e ressentimento e tem certa dificuldade com relacionamentos pessoais. O melancólico, ele está conversando com a pessoa e está tirando sarro da pessoa sem ela sentir. Ele é sarcástico, fica ironizando, né? Colérico fleumático. A gente vai ver aí essa alma do diplomata junto com esse líder. Vamos ver o que vai acontecer. Pode passar, João. É o mais extrovertido de todos os temperamentos. É muito ativo, entusiasmado, mas ao mesmo tempo consegue ser calmo e indiferente, por causa do fleumático. Não tem tanta iniciativa como os outros coléricos, por causa do fleumático, tá, gente? E pode ser um pouco lento, por causa do fleumático, que também é uma liderança, porque também liderança também, só 320 não dá, né? Senão o cara vai dar um infarto. Mas é extremamente organizado e norteado, um ótimo administrador. Então é uma mistura, uma combinação bacana do colérico com o fleumático. Todavia, ele tem o problema de guardar muito ressentimento, né? Amargura. Ele é do tipo assim, se alguém falou mal dele, se alguém criticou, se não apoiou, ele vai guardar aquilo, ele vai deixar aquilo no coração, vai deixar aquilo na... Então, muito ressentimento e amargura. E geralmente alguém muito teimoso, esse tipo de líder é muito teimoso e obstinado. Se arrepende com dificuldade e não pode ser descrito como alguém corajoso e aventureiro. Esse aí já tem uma liderança mais travada, né? Mais meticulosa, mais analisadora. Ele pensa demais, então ele não é aventureiro como o colérico sanguíneo, mais aventureiro, já que suas características atrapalham esse lado. Então, tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Pode passar. Melancólico e sanguíneo. Olha você vê, agora é melancólico para sanguíneo. É uma mistura boa, é uma mistura legal, né? É uma mistura boa, vai ficar uma combinação boa. Vamos ver aqui. É geralmente alguém muito talentoso, um músico de altíssima qualidade, né? Essa alma poética pelo lado melancólico. Sua parte melancólica faz com que seja bom com os detalhes, e seu lado sanguíneo na capacidade de comunicar-se bem. Porque o melancólico não tem muita expressão relacional, mas o colérico, ou sanguíneo, ele é fera nisso, né? Então aquilo que falta para o melancólico é agora levantado pelo sanguíneo dentro da pessoa. Então, se ele é um melancólico para sanguíneo, aquela parte dele sanguíneo vai ajudar ele na comunicação, podendo assim ser um ótimo educador e bastante encontrado dentro dessa área. Pessoas que trabalham com comunicação, pessoas que trabalham em jornalismo, pessoas que trabalham como vendedores, né? Pessoas que têm relacionamento internacional, que estão sempre palestrando. Então, esse lado sanguíneo vai ajudar o lado organizado, o lado que é um lado bom, artístico, o lado poético. O melancólico é um lado artístico, poético, que é
esse cara que traduz. Quando a gente ouve uma música, você fala assim, que música boa, porque isso veio de um melancólico. Quando você escuta assim uma poesia, porque isso veio de um melancólico. Colérico, sanguíneo, não produz isso, nem fleumático. Quem produz isso é o melancólico. O melancólico, ele gosta dessa nostalgia. Ele precisa dessa nostalgia, dessa dor, dessa perda. Um melancólico, você olha uma montanha, melancólico não, eu sinto farfalhar das folhas, eu sinto o vento. Ele vê coisa que a gente olhando não vê, mas é o melancólico. Por isso que a gente, quando ouve uma música, fala, poxa, eu já falei tanto dessa frase, eu nunca percebi como essa frase é bonita dessa música, porque saiu da mente de um melancólico. Então aí, ele pode ser um bom educador, porque ele vai tratar isso mais direcionado também com a alma. Porque o educador, gente, educador tem que nascer para isso. O educador, o professor, ele tem que nascer para ser professor. Tem que amar o que faz, porque realmente ensinar é uma arte, um dom de Deus. É um dom de Deus. Como também para ser comunicador, a gente vê, né, o comunicador, a gente vê, a pessoa nasceu para aquilo, ela tem um dom para aquilo, tem facilidade. Mas com essa mistura aqui, ele passa também a ter a capacidade de amar, de se relacionar bem, porque essa parte de se comunicar vem do sanguíneo, mas a parte da arte, da poesia, vem do melancólico. Quando junta as duas, oh meu Deus, forma essa coisa linda aí. Mas vamos ver o que é que vai dizer ali. Pode passar aí, João. Porém, ele é alguém tão emotivo. Então, pode começar bem, naquele pico, de repente, que tem muitos altos e baixos. Os dois são assim. O sanguíneo, vou dizer para vocês assim, não vou dizer que é fogo de palha não. O sanguíneo vai, mas se ficar demorando demais, se ficar dando muito trabalho, ele fala, não, vou dizer isso aí, começa outra coisa, numa boa. O sanguíneo é assim, começa numa boa. O melancólico já não queria ir muito. Eu só fui porque você me mandou ir. É esse o problema. Chora com facilidade, né? O chorão aí. Chora com facilidade e pode ser duro com as pessoas. O melancólico guarda raiva. Tem baixa autoestima. É inseguro e só coopera quando as coisas estão ao seu lado. Olha aí, varão. Olha aí, varão. Olha aí. Esse lado melancólico é um lado duro. Ele não guarda aquele ressentimento, que é uma bênção. E quando ele está em baixa autoestima, quando tudo que falar alto se relaciona a você. Tudo que se falar alto se relaciona a você. Então está dizendo o seguinte, você está se vendo mal, você está tendo uma imagem sua baixa. A gente vê isso quando a pessoa tem baixa autoestima, aí não cuida, fica todo desarrumado, e tem gente que não quer mais dar um jeito no cabelo, não quer dar um jeito, já sai com roupa toda amassada, nem vê, e não... É assim, então, são sinais, baixa autoestima, a imagem interior da pessoa está ruim. Pode passar aí, João. Melancólico, colérico, meu Deus, agora vai ser uma briga forte. Passa aí, João. As mudanças de ânimo do melancólico são controladas pela vontade forte de quem? Colérico. É forte. Isso dá briga forte. Faz quase tudo muito bem perfeito. Quase tudo muito bem perfeito. O colérico não gosta de depender de ninguém. O colérico não gosta de falar assim, fulano faz isso, fulano faz isso. Falou 2, 3 vezes, ele não fala mais. É o jeito do colérico. É um bom líder e bastante eficiente, mas ele é difícil de agradar e nunca está satisfeito consigo mesmo, por causa da cobrança do melancólico. Ele está sempre se cobrando, sempre achando que deveria ter feito mais, eu deveria atingir mais isso, e aquilo vai perturbar, aquilo vai tirar o sono. Tá igual aquele detalhe, tá bom, mas poderia ser melhor. Aí pronto, aquilo acaba com a pessoa. Não fica emocionalmente abalado por muito tempo, tá?
com os outros tipos de melancólicos. Entretanto, cai nessa atitude com bastante frequência. Então, ele não fica muito tempo, mas cai sempre nesse estado emocional. Não tem muita duração ele ficar abalado, mas está constantemente ficando abalado. Tem também mania de autoperseguição e crítica, né? Aí é bom a gente estar sempre olhando o outro lado, porque é o tipo de temperamento que, se for uma pessoa que é muito exigente, então essa cobrança, ela pensa que vem de fora, a cobrança é do próprio superego. É o que chamam aí de quem tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Nunca está satisfeito, né? Tinha que estar mais arrumado, tinha que estar mais alinhado, tinha que estar mais perfeito, e sempre tem aquela coisa que acha que deveria. Então, mas isso aí, quando acontece, pode ser um problema também que a pessoa tem que tratar, porque isso aí já é um transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade pode levar a pessoa a adquirir uma compulsão. Obsessão é da mente, compulsão é do corpo. Obsessão está dentro da minha cabeça. Compulsão são os atos que eu faço. Então, você pode ver pessoas cheias de rituais, cheias de manias, cheias de esquisitices. Isso é compulsão. Também a compulsão pode vir para o lado da comida, como também para o lado da anorexia nervosa, né? A pessoa deixar de comer. Tem gente que é tão assim exigente que ela, para compensar aquilo que não consegue, ela volta se pagando com a comida. Come. Estou engordando. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela tem um lado que não foi trabalhado. Não é só a questão do temperamento, é outra coisa. Opa! Glória a Deus, irmãos. Você pode bater palma para Jesus aí? Eu acho que eu tombei uns 4 agora. Olha só, vou explicar a vocês assim na parte clínica. A criança, quando está mamando o peito da mãe, e quando ela deixa de mamar, aquilo que ela está fazendo, sugar o leite da mãe, é instintual. Instinto é porque tem uma ação de tempo predominante. Quando você está almoçando, isso é o quê? Instintual. Porque quando você fala assim, tá bom, o que você faz? Você deixa a comida, né? Bom, aí que está o problema. A ansiedade está onde? A ansiedade não está no instinto. O instinto é acompanhado de pulsão. O que é pulsão? Pulsão é aquilo que não para. E quando a pessoa está comendo e não para de comer, então já é uma pulsão. Então ela vai comer. Ela pode estar satisfeita instintualmente, mas na compulsão ela consegue enfiar mais, passa mal, faz aquela coisa toda de vomitar, mas continua comendo. Já viu isso? A pessoa come de novo, porque a compulsão não deixa. Então pode também estar muito atrelado a uma situação dessa, porque a pessoa cria essa obsessão. A obsessão leva a compulsão para comer. E aí já viu, né? Como também vai para comida, vai para outras coisas. Vai para outras coisas, tá? Pode ir para outra coisa. A gente vê essa questão toda de erotização. É muito comum a gente ver pessoas que gostam de sexo selvagem, sexo que as pessoas apanham. Vocês estão entendendo, irmãos, que estou falando? É por aí, isso aí é psicanálise. Vamos lá. Melancólico e fleumático. Vamos avançar aqui para ver se a gente termina. É o mais erudito, porque são as duas formas mais sábias, mais talentosas. São as duas formas de temperamentos, assim, que é o clássico. É aquela coisa que desenvolve mesmo capacidade de conhecimento. É o mais erudito de todos, se dá bem com os outros, se combinam o perfeccionismo com a eficiência organizacional. É humanitário e prefere locais quietos e tranquilos para estudar e desenvolver seus assuntos. Um maravilhoso escritor
e bom matemático, filósofo, diplomata, músico. Isso aqui é uma mistura de tudo quanto é arte maravilhosa. Mas, vamos lá, João, o que acontece também? Porém, esse indivíduo é facilmente desencorajado. Então, melancólico fleumático não é líder nem aqui e nem na China, em lugar nenhum. Ele não é líder. Não adianta você pegar e botar uma pessoa dessa, não, você vai liderar porque eu recebi a revelação de Deus. Que não é questão de revelação, é questão que a pessoa não tem as características. O que você vai fazer? Vai queimar. Isso aqui é um bom assistente, isso aqui é um bom e fiel tesoureiro, diretor financeiro, diretor de planejamentos. Então, é um tipo de temperamento que não dá para você colocar para líder, sabe por quê? Porque não vai aguentar. Aí você vai falar assim, pô, mas você é inteligente, mas você tem essa capacidade. Não se trata disso. A gente não está tratando aqui de capacidade. Mas esse aqui é bom na área de estar assistindo, de estar apoiando, de estar analisando. Normalmente são essas pessoas que assistem os presidentes, que assistem os diretores, são essas pessoas que estão ali analisando, mas elas não são líderes. Líderes não são. Porém, esse indivíduo é facilmente desencorajado e por isso se torna uma pessoa negativa. Só negativa. Tudo ele vai ver, olha, isso aí tudo bem, mas a gente tem que pensar, a gente tem que ver, a gente tem que analisar. Mas, irmão, a gente já está tudo aqui. Eu sei, irmão, mas eu tenho que ver isso aqui. Não é assim não, irmão. Ele é assim. É essa mistura, não tem como. Ele, entendeu? Não consegue dar um passo, tomar uma decisão sem que ele esteja completamente convencido. E isso demora demais. Então, o melancólico fleumático, porém, é esse indivíduo facilmente desencorajado e por isso se torna uma pessoa negativa. É alguém quieto e consegue controlar muito bem sua ira e tendência à vingança. Então, é isso aí. Mas cada um no seu quadrado, já diz a música, né? Cada um no seu quadrado. Passa aí, irmão. Fleumático sanguíneo, aí já deu uma misturada boa, já deu uma melhorada. Vamos lá. É o mais comunicativo de todas as outras combinações. Legal. Alegre, cooperador, pensativo, diplomático, amoroso, divertido e popular com todos os tipos de pessoas. Não obstante, esse indivíduo é alguém difícil de conviver o tempo todo, já que é indisciplinado e pouco motivado. Então, é complicado. Uma das coisas ruins que isso gera é o forte medo de coisas novas. Fleumático é difícil, né? É igual uma mula que, meu irmão, para, ninguém tira do lugar. Difícil sair. Uma das coisas ruins que isso gera é o forte medo de coisas novas. Por isso, geralmente, fica aquém das suas capacidades e desiste com frequência dos assuntos em que está envolvido. Então, tudo que gera tomar decisão, tudo que gera um novo realmente é assustador. Não é fácil, não. Você está numa profissão, assumir uma outra profissão, um novo assusta. Mas você tem que encarar o medo, tem que encarar o que está diante de você. Então, o fleumático sanguíneo, apesar que o sanguíneo é alegre, extrovertido, ele não é como colérico. Se fosse o fleumático colérico, até talvez lhe dariam com os passos. Mas o fleumático sanguíneo, ele vai e também desiste. Ele é empolgado, é igual o fogo de palha. Já viu fogo no milharal? Aquele fogão bonito. Apaga rápido. É isso aí. Vamos lá, fleumático colérico. Aqui a gente vai ver uma misturinha melhor. Melhor assim no sentido da liderança, né? É alguém de fácil convivência e pode se tornar um excelente líder de grupo. Líder de grupo, porque ele é fleumático. Fleumático para colérico. Tem potencial para ser conselheiro, pois é bom ouvinte e está realmente interessado na história do próximo. Tem um espírito gentil, é bem organizado e sempre segue as normas. O fleumático não sai das normas. Não sai. Se tiver assim, velocidade 60, o sanguíneo
fala o seguinte: não, eu posso até 66, eu posso porque eu tenho 10% de vantagem, né? O colérico já anda já 70, 80, já vai, que quer chegar rápido e toma-lhe multa. É assim. O melancólico está 60, o melancólico chega assim, 60, vou andar 60. O fleumático está 60, está 60, mas o melhor é 40, ele entra 40. Ele não quer fugir, a norma está dentro da cabeça dele, aqui não sai, não tem jeito. Ele é seguidor de norma. É alguém de fácil convivência, pode se tornar um excelente líder, tem potencial para ser conselheiro, pois é bom ouvinte, está realmente interessado na história do próprio, tem um espírito gentil, é bem organizado e sempre segue as normas e regras impostas. Isso aqui é característica do fleumático. Suas características ruins geralmente aparecem com o passar do tempo, nunca à primeira vista. Ele é aquele cara que é bom com todo mundo, aquela pessoa que é boa com todo mundo, tá, coisa e tal, mas daqui a pouquinho começa a aparecer os furos dele, né? Começa a aparecer, ele é assim, começa a aparecer, é da característica. Então percebe-se que ele é pouco motivado e extremamente teimoso. Sua ira e protesto se reflete no silêncio. Quando fica zangado, não fala. O fleumático é fogo, quando ele cala a boca, não é fácil não. Ele raramente explode com outras pessoas. Pode se tornar ao longo do tempo bastante passivo e sedentário, o que pode fazer de sua vida algo maçante. É isso aí. Fleumático melancólico. De todas as combinações é o mais gentil, gracioso e quieto. Quase nunca se ira ou diz algo embaraçoso, porque quase nunca diz alguma coisa. Ele é muito calado, muito tranquilo. Veste-se com simplicidade. O fleumático melancólico é diferente do sanguíneo. Enquanto o sanguíneo quer aparecer, quer ser visto, quer ser notado, esse aqui não, ele quer sumir, ele quer desaparecer. Se veste simples, tá? E todos podem depender de sua ajuda e exatidão. É uma pessoa sempre aberta, prestativa. Mas, por ser quieto, acaba tendo falta de autoimagem. Não é uma pessoa que inspira. A autoimagem dele é fraca para ele. Vocês lembram da história de Gideão? Gideão foi esse cara aqui, ó. Ele foi transformado. Quando Deus falou assim, ó, você vai libertar o povo de Israel. Ele falou, Senhor, eu não. A minha tribo é a menor em Israel. A minha família é mais pobre em Israel. Aí o Senhor, você vai fazer isso. Olha a dificuldade que Deus teve com Gideão. Vocês lembram da história de Gideão? Aí ele falou, Senhor, não quero não. Aí Deus começou a fazer alguns sinais. Quando Deus fazia alguns sinais, ele falou, Senhor, bom, se o Senhor fizer alguns sinais de me provar e me mostrar, aí sim eu vou acreditar. Porque é o fleumático, ele precisa de motivação. A autoimagem dele, ele fala, Senhor, eu não sou nada. O fleumático é assim, eu não sou nada, não tenho capacidade. A autoimagem distorcida, ele não acredita nele, tá? Também é alguém muito crítico. Esse problema de criticar, ele critica ele mesmo. Negativo, passivo, temeroso a qualquer situação. Olha Gideão aí todinho. Ele trabalha bem sob pressão. Então já sabe, fleumático, melancólico só trabalha bem sob pressão, mas nunca é muito ativo em determinada situação. Então tem coisa que não adianta, você vai fazer pressão, que só o sangue de Jesus tem poder, né? É muito complicado. Ainda mais se estiver trabalhando com um colérico. Meu Deus, isso vai sofrer, porque vai sofrer pressão e não vai andar, não vai sair nada. Então, irmãos, o que eu fiz foram as combinações dos nossos temperamentos. E aí você saber como você pode usar, como você pode trabalhar, agora que você sabe qual é o seu temperamento. Na próxima terça-feira, nós vamos encerrar, fechando com chave de ouro. Então, eu espero vocês. Agradeço a Deus por vocês estarem aqui, mas não tem outro lugar melhor do que a casa de Deus, amém? É com muita alegria que eu me sinto assim, alguém privilegiado de estar com vocês. Me sinto assim, porque Jesus começou com 12, olha só quantos eu tenho aqui, né? É uma bênção. Então, terça-feira, nós vamos fechar com chave de ouro. Então, o que eu quero passar para vocês é o que o pastor Júlio informou. Novembro, nós vamos trabalhar
a cura interior, já trabalhamos os temperamentos, mas agora precisamos trabalhar o temperamento controlado pelo Espírito. Então, todas as quintas-feiras do seminário do Espírito Santo, usando o nosso temperamento. Em novembro, irmãos, eu não vou mexer mais com o culto da família, porque eu já interferi demais no culto da família. Então o culto da família vai seguir o seu fluxo normal, o trabalho que tem feito, porque nós já estamos 1 mês e pouco já no seminário. Então novembro a gente vai fechar todos esses seminários que nós fizemos com um seminário do Espírito Santo, que é o temperamento controlado pelo Espírito Santo. E vamos trabalhar isso aí para que, dentro da nossa visão, que nós somos evangélicos, nós somos pessoas seguidoras, né, da Bíblia, nós temos agora que tratar desse temperamento sendo usado pelo Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe.